Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo. É uma alegria imensa poder compartilhar com você mais um conteúdo especial da Palavra de Deus, um conteúdo que nós temos chamado nesses dias de contagem regressiva, uma série de 21 mensagens estudando os 22 capítulos do Apocalipse. E hoje nós estamos no quarto episódio, ou na quarta de um total de 21 mensagens, e nós vamos falar um pouquinho sobre a transição do final do recado de Jesus para 7 igrejas para o céu, o local onde João vai ter a sequência da visão do Apocalipse e da revelação do Apocalipse. As cartas para as igrejas do Apocalipse são cartas destinadas à Igreja de Cristo de todos os tempos. Em outras palavras, o recado de Jesus para aquelas 7 igrejas representa o recado de Jesus para todas as igrejas de todos os tempos da história humana. Tanto é que a gente vai identificar que aquelas 7 igrejas do Apocalipse, elas possuem características muito semelhantes às igrejas de toda a história da humanidade. A maioria das igrejas tinham qualidades e defeitos dentre aquelas 7 igrejas do Apocalipse. A igreja de Filadélfia era a única que tinha só qualidades, e a igreja de Laodiceia era a única que tinha só defeitos. E nós podemos aprender que entre qualidades e defeitos, Filadélfia só com qualidades, Laodiceia só com defeitos, e as outras 5 igrejas com qualidades e defeitos, nós podemos tirar 4 preciosas lições. A primeira delas: algumas igrejas são saudáveis, outras pouco saudáveis. O que isso quer dizer? Que algumas daquelas igrejas tinham saúde espiritual, tinham saúde na sua vida cristã. Mas, em contrapartida, algumas daquelas igrejas não tinham saúde alguma. Pelo contrário, estavam adoecidas e precisavam ser restauradas, curadas pelo Senhor. A segunda lição que nós temos é que a maioria das igrejas tem motivos para se arrepender. Se arrepender em 2 direções: do errado que deixou de ser feito e do certo que se deixou de fazer. Ou seja, o errado que foi feito e o certo que se deixou de fazer. As igrejas precisavam se arrepender. A maior parte de todas as igrejas do mundo, elas precisam se arrepender nessas 2 direções: do errado que foi feito e do certo que se deixou de fazer, ou seja, a omissão das coisas que deveriam ser feitas. A terceira lição que nós aprendemos nas 7 igrejas é que todas elas sofreram do ataque do espírito de religiosidade, ou seja, todas elas tiveram um assédio muito forte por parte da religião, por parte do formalismo, do ritualismo, querendo afastar elas da simplicidade do evangelho que há em Jesus. Paulo disse aos coríntios que ele temia que a proposta da serpente afastasse eles da simplicidade do evangelho que há em Cristo. E todas estas igrejas, elas sofriam ataques do espírito de religiosidade. Em quarto lugar, todas as igrejas precisavam buscar fervorosamente o avivamento ou o reavivamento e manter a chama acesa. E isso só era possível através da palavra de Deus. Então, fazendo uma transição das 7 igrejas para o capítulo 4, nós vamos encontrar uma conexão. E essa conexão aponta, no capítulo 4, uma ideia de transição, né? Informando, apresentando para o leitor uma salvação que é apresentada nos capítulos anteriores através da história das 7 igrejas, em Apocalipse 1, 2 e 3, com os juízos que seguirão para aqueles que desprezam a voz do Senhor. Então, veja, o capítulo 4 é uma transição. É uma transição entre a salvação que é apresentada nos capítulos 1, 2 e 3 e a sequência dos fatos, que são juízos que virão para aqueles que desprezam a voz do Senhor. Por isso que é muito presente
no recado de Jesus para as 7 igrejas, a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa expressão aparece para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, para Sardes, para Filadélfia e para Laodiceia. Ou seja, nenhuma das 7 igrejas, inclusive Filadélfia, que tinha só qualidades, não escapa, não é poupada dessa necessidade de entender que quem tem ouvidos precisa ouvir, ou seja, precisa existir um despertamento, uma sensibilidade para perceber o que o Espírito está dizendo para as igrejas. Então, o cenário da visão de João muda radicalmente da terra, onde o recado de Jesus é dado para as 7 igrejas, para os céus. Então, João deixa o cenário da terra, aqui no capítulo 4, e ele vai para o cenário dos céus e permanece nesse cenário até o capítulo 10. Então, a partir de agora, do capítulo 4 do Apocalipse ao capítulo 10, o João está tendo visão, está tendo revelação e discernimento do recado de Jesus em um amplo ambiente, nos céus. E 2 símbolos importantes aparecem aqui. Esses 2 símbolos são o trono e o arco-íris. Quando a gente fala desses 2 símbolos, eles representam, o símbolo, ele representa o original. Toda vez que a linguagem simbólica é aplicada nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele está apontando para aquele que é o original. O símbolo vai representar algo original. E esse símbolo, o trono e o arco-íris, representa qual mensagem original? O trono está falando daquele que se assenta sobre ele, ou seja, daquele que emite juízos como um reto, um justo governante de toda a terra. Então, quando a linguagem do trono aparece no Apocalipse, em outras palavras, João está tendo ali uma simbologia do reflexo da justiça de Deus. E quando o arco-íris aparece, o arco-íris remete à aliança que Deus fez com Noé, lá no Antigo Testamento, quando ele repovoou a terra. Quando depois das águas do dilúvio terem baixado, o Senhor estabeleceu o arco dele nos céus e fez uma aliança com Noé de repovoar a terra e de nunca mais exterminar a terra pelas águas. Então, o arco-íris é um símbolo da aliança de Deus com a humanidade, é o símbolo da misericórdia de Deus, de que um novo juízo naquele formato não virá mais sobre a terra. Então, nós temos aqui esses 2 cenários, esses 2 símbolos, melhor dizendo, no cenário que é os céus, o trono e o arco-íris. Trono representando o juízo de Deus e arco-íris representando a misericórdia de Deus e a aliança de Deus com a humanidade. A oportunidade de arrependimento que Jesus deu à igreja, ela pode ser aproveitada ou desperdiçada. Isso é muito importante. Toda oportunidade de arrependimento que o Senhor concede, ela pode ser aproveitada ou pode ser desperdiçada. Em 1 Pedro 4, 16 e 17 está escrito assim: mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Vejam que Pedro está fazendo uma pergunta, e ele faz uma pergunta depois de contar um histórico, de plantar uma mensagem. E a mensagem que ele planta inicialmente é que, como cristão, nós podemos padecer. Mas se padecemos como cristão, isso deve ser motivo de glorificarmos a Deus, porque o julgamento vai começar pela casa de Deus. Então, se a gente abre o Apocalipse, como falamos inicialmente, não é um livro que deve causar pânico, não é um livro que deve causar terror, não é um livro que deve causar medo ao lermos. Pelo contrário, é um livro de consolação, é um livro de encorajamento,
É um livro de exortação para que nós sejamos cada dia mais fiéis a Jesus, porque as promessas do Apocalipse se cumprirão na igreja. Então, essas promessas de consolação, de salvação e de livramento se cumprirão. Em contrapartida, sobre os ímpios, o Apocalipse apresenta uma mensagem de juízo. E ímpio nós não temos só no mundo. Pedro fala que o juízo vai começar pela casa de Deus, porque é possível encontrar ímpios na igreja. É possível encontrar pessoas que praticam a impiedade dentro das igrejas. Então Pedro, ele faz um comentário aqui muito importante, né? Ele está mostrando que a oportunidade de arrependimento mostrada lá nas 7 igrejas, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e normalmente ouvir deve ser acompanhado com uma atitude de profundo e sincero arrependimento. Então a ideia de Pedro aqui em 1 Pedro 4 é mostrar que Jesus dá à igreja uma oportunidade que pode ser aproveitada ou desperdiçada. Então o que João vai ver nos céus em Apocalipse 4? Por favor, acompanhe comigo os versos 4 e 5. Diz o texto: E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Agora, acompanhe comigo o versículo 1 do capítulo 4. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta nos céus. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvi falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Então veja, o capítulo 4 vai começar com a voz que já era familiar, a voz que já era conhecida para o apóstolo João, que ele descreve como uma voz de trombeta, chamando ele: sobe para cá. E ele viu uma porta aberta no céu. Percebe a transição? Ele sai da terra e vai para o céu. E quando chega no céu, o João vai ver 24 anciãos assentados no trono. E esses 24 anciãos representam o povo de Deus em toda a era da humanidade, em toda a história da humanidade. Esses 24 anciãos são símbolos de Israel e são símbolos da igreja. Então a gente sabe que 12 foram as tribos de Israel e os patriarcas de Israel, filhos de Jacó, que formaram a nação de Israel. E 12 foram os apóstolos do Cordeiro, que representam a igreja. Então, se as 12 tribos representam a nação de Israel, os 12 apóstolos representam a igreja de Jesus. Então, tanto Israel quanto a igreja são aqui tipificados por esses 24 anciãos que estão assentados sobre os tronos. Esses anciãos, eles estão a serviço da adoração a Deus, a exaltação, a glorificação ao Rei Jesus. E a palavra diz que João ouviu relâmpagos. Do trono saíam relâmpagos e saíam trovões. E aqui a gente consegue fazer uma conexão com o Sinai, onde Moisés, quando ele subia no Sinai, está lá em Êxodo 19, 16, ele subia no Sinai e haviam relâmpagos, haviam trovões, e essa era a forma de retratar a grandiosa e temida presença de Deus. Então o que João está vendo é algo semelhante ao que Moisés viu quando ele subia no Sinai do Antigo Testamento. Vozes, trovões, relâmpagos, isso tudo retratando a grandiosa e temida presença de Deus. E João vê, o versículo 5 fala sobre isso, do trono ardendo 7 lâmpadas que ardiam diante do trono. E essas 7 lâmpadas, o próprio João explica, são 7 Espíritos de Deus que na realidade significa aqui 7 manifestações de um mesmo Espírito, ou seja, do Espírito de Deus que se manifesta e atua de
7 formas diferentes. Se você quiser conhecer mais sobre isso, você pode ler Isaías 11, verso 1 e 2, que vai falar sobre as 7 formas do Espírito Santo operar, como espírito de temor, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de consolação. Então, lá em Isaías aparece as 7 operações do Espírito Santo, e aqui em Apocalipse 4:5, João vê novamente essa descrição. João vê também no versículo 6 e 7, narra isso, seres viventes, ou seja, são querubins, anjos que ministram diante da presença de Deus, e anjos que assistem diante da glória de Deus. Esses anjos aparecem também em Ezequiel, aparecem nos Salmos, são seres que ministram diante da grandiosa presença do Eterno. Os 4 seres que João também vê, eles são descritos como seres com rostos diferentes. E esses 4 seres, um com rosto de leão, outro com rosto de bezerro, outro com rosto semelhante ao homem e outro com rosto semelhante a uma águia. São 4 seres que simbolizam atributos da manifestação de Deus entre os homens, né? 4 formas, 4 atributos de Deus manifestado entre os homens na pessoa de Jesus. O leão vai falar sobre a força e sobre o poder. O touro ou o bezerro vai falar sobre o serviço de forma humilde. O homem vai falar sobre a humanidade mesmo, o rosto de homem, né? Aquele ser, um dos lados tinha um rosto de homem, vai falar sobre a humanidade. E a águia, o rosto como de águia, fala sobre a visão, a capacidade de ter visão, agilidade e velocidade. Ou seja, esses 4 atributos que representam características diferentes apontam para Jesus, né? Essas 4 características estavam presentes na vida de Cristo. Então, nós temos aí 2 imagens que você está vendo. A primeira do trono, aquele que está sentado diante do trono, que tem um livro nas mãos. Os santos, milhões de santos que nós vamos falar sobre eles nos próximos episódios. Os tronos com os 24 anciãos com coroas nas cabeças. O mar de vidro que está diante do trono. E os 4 seres viventes, cada um com um rosto específico, o rosto de leão, de touro, de bezerro, de homem e de águia. Então, é essa manifestação que a gente vê. E a palavra, ela vai dizer no versículo 9, que os animais vamos ler o 8. Os 4 animais que estavam diante do trono tinham respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Essa cena é extraordinária. A próxima imagem mostra os 24 anciãos tirando as suas coroas. E a gente acabou de comentar, os 24 anciãos, né, representam o povo de Deus, seja Israel no Antigo Testamento, seja a igreja no Novo Testamento. 12 anciãos representando as 12 tribos de Israel e 12 anciãos representando os 12 apóstolos do Cordeiro. Então, o povo de Deus de todos os tempos se prostrando diante do trono, retirando as suas coroas e declarando: digno é, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder,
E os 24 anciãos diziam, santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Querido, essa cena é extraordinária e eu quero encerrar aqui mostrando para você a importância da gente se alegrar, da gente festejar, da gente aumentar as nossas expectativas para este grande dia. João está tendo essa visão nos céus. O capítulo 4, verso 1 diz que ele foi chamado por uma voz que dos céus dizia, sobe para cá. E ele viu uma porta aberta nos céus, ele entrou e tem essa visão do trono de Deus, essa visão dos 4 seres viventes, essa visão dos 24 anciãos, essa visão da multidão de santos de todos os tempos adorando o Cordeiro. Que a tua e a minha vida seja uma completa, uma genuína, uma verdadeira adoração ao que vive e reina para sempre. Aquele que é, que era e que há de vir. Que a tua expectativa sobre o regresso de Jesus e sobre o cumprimento desta palavra aumente por esses dias. Que mais de Deus venha sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você foi abençoado por esse conteúdo, por favor, dê o seu joinha, escreva nos comentários e compartilhe com mais pessoas. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo episódio do Contagem Regressiva.